Meus irmãos, antes de iniciar o nosso estudo, gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Um assunto que é bastante interessante, faz parte da nossa base doutrinária enquanto IPB, mas que às vezes gera muitas dúvidas. Claro que nós não vamos exaurir todo o assunto aqui hoje. Há séculos estão tentando, não é hoje na classe de EBD, que nós vamos exaurir todo o assunto. Mas a minha intenção é de apresentar a visão nossa, enquanto reformados, enquanto presbiterianos, no que diz respeito ao batismo, em especial o batismo infantil. Por quê? Porque nós somos a minoria, né, dentro de um mundo de várias denominações protestantes, até do meio reformado também. Tirando nós presbiterianos, quem realiza o batismo infantil, anglicanos, luteranos, metodistas, tem a Igreja Católica também que realiza o batismo infantil, apesar do significado ser bem diferente do nosso, mas o restante, que é a maioria, Assembleia de Deus, Batista, que são uma das maiores denominações do nosso país, eles não realizam batismo infantil. Então, a minha intenção hoje não é criar aquele clima de debate, de confronto. Ah, eu protesto. Não, não é isso. A minha intenção hoje é expor como a IPB entende em relação ao batismo infantil. Se eu perguntar aqui para a maioria dos pais, e para vocês mesmos, pais, eu, que fomos batizados na infância, se eu perguntar, por que você foi batizado na infância? Obrigado, meu irmão, vou precisar. Por que você foi batizado na infância? Você entendeu o significado do batismo infantil? Você, pai e mãe, não é só porque o pastor falou, porque a liderança falou que tem que batizar seu filho, mas você entendeu o real significado? Se o seu filho hoje for lhe perguntar, pai, mãe, eu batizei na minha infância, me explica para mim qual é a base bíblica que a IPB realiza o batismo infantil. Você saberia explicar para o seu filho? Acredito que muitos teriam dúvida. Em segundo lugar, a segunda consideração inicial. Por que da importância de falar desse assunto hoje? Eu sou um dos professores da classe de catecúmenos, que é a classe de início, né? Das pessoas que querem se tornar membros da igreja. Passam por essa classe. E lá eu recebo vários irmãos de outras denominações, em que lá não realiza o batismo infantil. E quando chegam aqui, tem esse choque de realidade. Irmãos da Batista, irmãos da Assembleia de Deus, irmãos católicos, adventistas do sétimo dia, irmãos da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Então, são outras denominações que entendem de uma forma diferente. A gente respeita, mas a intenção aqui não é confrontar, a intenção aqui é mostrar a nossa base bíblica enquanto IPB, o porquê que nós realizamos o batismo infantil. Um termo que é menos conhecido é a prática do pedobatismo. Eu tenho certeza que muitos conhecem mais a prática do credobatismo, né? Crer para batizar. E o pedobatismo é o batismo infantil, batismo de infantes, tá bom? Então, o objetivo é esse, tá? Eu vou fazer uma breve exposição bíblica. Nós acreditamos, entendemos
que a doutrina da aliança, ela sustenta o batismo infantil que nós praticamos, tá? A doutrina da aliança. Quantos aqui já ouviram falar da doutrina da aliança? Levante a mão. A outra pergunta, mais difícil. Se alguém perguntar para você explicar sobre a doutrina da aliança, você saberia explicar? Quantos? Oh, já diminuiu, né? Então é um assunto bastante interessante. Eu não vou abrir espaço para perguntas. Por quê? Porque eu vou fazer uma exposição bíblica, uma breve exposição. No final, eu selecionei 10 questões, 10 indagações, questionamentos mais frequentes em relação ao pedobatismo. Talvez a sua dúvida ou questionamento vai ser contemplado em uma das indagações que eu vou colocar no final. Tá bom? A missão é difícil, né, hoje? Mas, após essas considerações iniciais, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus em Gênesis. Vamos lá para o livro de Gênesis. Cadê o Pedro Flaviano? Veio? Ah, Pedro, hoje. Ou você vai entender ou vai sair com mais dúvida hoje. Gênesis capítulo 17. Do verso 1 ao 14. Vamos fazer essa leitura. Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao 14. Irmãos, geralmente meus estudos, eles têm muitas referências bíblicas. Se você puder arrumar um papelzinho, uma caneta, quiser anotar, quiser com mais paciência em casa estudar, verificar as referências bíblicas, tá bom? Eu acho interessante você anotar. Então vamos lá? Deus muda o nome de Abrão. Eu vou ler, os irmãos acompanham só. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, que é outro significado, porque por pai de numerosas nações te constituí. Partirei fecundo extraordinariamente, e te farei nações, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Observe agora o verso 7 e o 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e quem mais? E a tua descendência, gravem aí, no decorrer das suas gerações. Não é só no Antigo Testamento. Aliança o quê? Aliança eterna. Para ser o teu Deus, mas não só o teu Deus. De quem mais? Memoriza aí. Dar-te-ei a quem? A terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e quem mais? Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós.
quem tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça. Bondoso Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua presença nesse momento do alimento espiritual que o Senhor já tem reservado para nós. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos. Sabes das minhas limitações, mas que o Espírito Santo possa colocar as palavras santas, ó Pai, da Tua palavra nos meus lábios, para que o Teu Evangelho possa ser ensinado, transmitido à Tua igreja, edificando a cada membro, ó Pai, fortalecendo o Teu corpo, o corpo da igreja de Cristo. E que seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós oramos e pedimos. Amém. Então, a doutrina da aliança. Deus, desde o início, já em Gênesis, Ele vai de encontro ao homem. Nunca é o homem que vai ao encontro de Deus. Você pode, de Gênesis a Apocalipse, é Deus que vai ao homem, é Deus que chama o homem, é Deus que estabelece a sua aliança com o homem. O homem por si só, ele nunca vai à direção de Deus. Foi assim com Adão. Deus estabelece com Adão, cria Adão, coloca ele no jardim e coloca uma responsabilidade sobre ele e uma promessa. Qual é essa promessa? Que de tudo ele poderia administrar, de toda árvore, de todo fruto ele poderia comer, mas tinha uma ressalva lá, não tinha? Que de uma determinada árvore do conhecimento do bem e do mal ele não poderia comer. No dia que comesse, o que ia acontecer? Ele iria morrer. Depois de Adão, Deus, aí vem toda aquela descendência, Caim mata Abel, e aí depois vem Sete, o outro filho, e a partir da linhagem, da descendência de Sete, começa-se a invocar novamente o nome do Senhor. Aí vem Sete, na descendência de Sete, que é a descendência da linhagem da promessa. Aí vem Enoque, Enoque andava com Deus, depois Enoque foi transladado, Metusalém, Lameque, depois vem Noé. Deus estabelece uma outra aliança com Noé. E o que dizia essa aliança? Que não ia mais destruir a terra com as águas do dilúvio. O interessante é que quando ele estabelece essa aliança com Noé, tem um sinal, tem um símbolo, não tem, dessa aliança com Noé? Qual é? O arco, né? Nas nuvens. Toda vez que a gente observasse esse arco, ele é o símbolo, ele é o sinal da aliança, da promessa de Deus que havia sido feita com Noé, de não destruir mais a terra com água. Estamos construindo a doutrina da aliança. E depois de Noé, Noé teve Sem, Cã e Jafé. A linhagem de Sem, da linhagem de Sem vem quem? Abraão. Abraão vem da linhagem de Sem. E Deus aparece a Abraão, que nessa época era Abrão. Abrão tinha quantos anos?
99 anos, quando Deus fala com Abraão. E ali estabelece uma aliança com ele, que ele seria o pai de numerosa multidão, de várias nações, e que daria a terra prometida a Abraão, Abrão, no caso. E mais na frente ele promete um filho, e esse filho seria da linhagem da promessa. Antes ele tinha Ismael, que era filho de Agar, que era uma serva, mas Ismael não era para ser o detentor da aliança da promessa. E ele faz a promessa que Sara, que era estéril, que tinha 90 anos, seria mãe. E que a linhagem da promessa seria a partir de Sara. E aí vem Isaac, nós já conhecemos a história, né? Aí vem Jacó, que passa a ser Israel. Aí depois vem a tribo de Judá, que é onde vão proceder vários reis. Chegamos a Davi. De Davi chegamos aonde? No cumprimento da promessa em Cristo. Já entendemos um pouco aí a descendência da promessa. O que é que eu quero dizer? Deus, quando se relaciona com o homem, ele se relaciona por meio de aliança. Exemplo comum nos nossos dias, né? Casamento. Casamento é um contrato, é um compromisso, é um acordo, é uma aliança, é um pacto. Só que tem um símbolo desse pacto, não tem? Qual é? Algo que você usa no dedo, né? É uma marca, é um sinal, é uma aliança. Como é que é o nome desse dedo aqui? Anelar. Polegar, dedo... Não, deixa quieto. Anelar. Da mão esquerda, né? Então nós temos aqui a marca, o sinal desse casamento, dessa união, dessa aliança. Foi assim com Noé, com o arco nas nuvens. Foi assim com Abrão, que depois que ele faz a iniciativa de Deus, observem. Deus toma a iniciativa de Abrão, faz aliança com ele. Abrão significa pai elevado ou pai exaltado. Quando ele passa a se tornar Abraão, ele passa a ser pai de multidões, pai de várias nações, e não mais pai exaltado ou elevado. E tem uma marca e um sinal dessa aliança que Deus faz com Abraão, não tem? Tem ou não tem? Sim ou não? Qual é essa marca? Então nós temos aí uma aliança e uma marca. A circuncisão como sinal visível dessa aliança. Aqui no verso 9, se quiser acompanhar aí na sua Bíblia, que é bom acompanhar, depois que ele faz essa aliança com Abrão, ou Abraão, na verdade Abraão, ele institui um sinal, um símbolo, uma marca dessa aliança, assim como fez com Noé. E essa marca é uma microcirurgia que faz para remover a pele da extremidade do órgão reprodutor masculino. Essa era a marca. Esse era o sinal visível de que aquele povo era separado, era consagrado à aliança. Quando você vai, eu pesquisei a origem, o significado da circuncisão. Circuncisão. Ela vem do latim, significa cortar. Vamos ver aí Gênesis 15, volta bem aí. Gênesis 15.
quando ele anima Abrão e lhe promete um filho, Deus faz essa aliança com ele, prometendo um filho. E aí no verso 15:7 fala assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, preste atenção, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, o que é que ele fez? Partiu-os, cortou-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades. Então você vai partir ao meio, coloca uma metade aqui e a outra metade do outro lado, de frente ou de frente uma para a outra. Assim que foi feito. Aí ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Então Deus já, quando ele faz aliança com Abraão, prometendo um filho, ele já coloca em prática essa simbologia de cortar, de firmar essa aliança por meio de um pacto de sangue. Cortar os animais ao meio. E Deus passa por entre os pedaços dos animais. E isso configurava lá na frente que quem teria condições de cumprir a promessa era por meio do sacrifício do seu filho, que é Jesus Cristo. Por isso, a circuncisão como sinal dessa aliança. Deus cortou a aliança com Abraão, estabeleceu essa aliança com Abraão, por meio dessa remoção da pele, né, do órgão reprodutor masculino. Ou seja, tem uma aliança, essa aliança tem uma marca. Até aqui está tudo tranquilo, né? Mas por que o símbolo da aliança era uma circuncisão e não outra marca, né? Acabamos de falar, a questão do corte teria que ser uma aliança que simbolizasse sangue, que ia prefigurar no sacrifício de Jesus Cristo lá na frente. Por que não poderia ser um cabelo grande? Por que não poderia ser uma barba? É porque é por meio do sangue. O sangue que remove todo o pecado, o sangue que liberta, o sangue que salva. Então Deus estabelece essa aliança com Abraão, e o sinal dessa aliança é a circuncisão. Mas onde é que as crianças entram nisso aí? Deus estabelece uma aliança. Abraão teve que crer primeiro, não teve? Ou ele creu depois? Ele creu antes. E a marca dessa aliança foi a circuncisão. A circuncisão, então, era o símbolo, o sinal visível da justiça da fé. Abraão foi justificado pela fé. A justificação pela fé e o sinal dessa aliança, dessa justiça de Deus, era simbolizada na circuncisão. Aí ele teve que crer, né? E aí eu pergunto, e as crianças, onde é que entram nisso aí? Parece que Deus tratou de uma maneira distinta as crianças. Abraão creu. Se a circuncisão era um sinal da justiça da fé, era um símbolo da justificação pela fé, por que Isaac foi circuncidado se ele não tinha apenas 8 anos? Ele não tinha condições de exercer a fé. E recebeu a marca da justiça da fé. Estamos construindo, calma aí.
Qual a relação da aliança entre Deus com Abraão do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Então, o que é que nós podemos aprender até agora? Deus estabeleceu uma aliança, um pacto com Abraão. É um pacto de sangue. É um pacto que simboliza a justiça da fé, a justificação pela fé, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, na época era Abraão, que dele ia fazer grandes nações, a posteridade dele ia ser igual às estrelas do céu. Ele fala assim: Abraão, conta aí, meu filho. Se tu der conta, né? Das estrelas do céu. Conta aí os grãos da areia da praia. Vai ser assim a tua posteridade, a tua descendência. E o símbolo disso é a circuncisão. Só que as crianças, no contexto, elas eram incluídas, admitidas, mesmo com 8 dias de nascido. Porque a ordem era, todo macho de 8 dias deveria ser circuncidado. A criança era incluída com 8 dias, e com 8 dias não tem como exercer a fé. Relação com o Novo Testamento. Paulo fala lá em Romanos o que é um verdadeiro judeu. Aí tem toda uma complexidade. Se a gente for falar, tem que ser uns 3 domingos. Nem todo aquele que era circuncidado, de fato, fazia parte da comunidade espiritual. Porque Moisés fala que a verdadeira circuncisão é que era do coração. Abra sua Bíblia em Romanos. Vamos ver a relação entre a circuncisão. Tenho que falar devagarzinho, senão me atrapalho todinho para falar essa palavra. Do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O que é que Paulo fala? Os legalistas pregavam que o verdadeiro judeu é aquele que seguia à risca a lei, que era circuncidado, que quando veio o advento da igreja, Paulo teve que repreender até os apóstolos, não é? Eles queriam obrigar os gentios a seguir todo o rito da lei para eles serem incluídos. E aí quando Paulo fala, não, nós não precisamos mais de rituais de sangue, porque Jesus veio e cumpriu a lei. A verdadeira circuncisão é aquela do coração transformado, do coração que é consagrado a Deus. Essa é a verdadeira circuncisão. Então vamos lá. Romanos 2. Eu vou folhear aqui, eu gosto de folhear, senão a gente vai perder na prática. Romanos 2, 28 a 29. Paulo vai explicar o que é um verdadeiro judeu. 2, do 28, 29. Todos encontraram? Quem não trouxe a Bíblia ou não pode acessar o celular, está projetado aqui na frente, tá bom? Para você acompanhar. Romanos 2, 28, 29 fala assim. Paulo explicando o que é um verdadeiro judeu. Porque não é judeu quem apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é somente na. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora, mais na frente aí o capítulo 4, bem pertinho aí. Capítulo 4, do 1 ao 3. Mas o que é que nós hoje temos a ver
com a aliança que foi feita lá no Antigo Testamento, da circuncisão, fala sobre que Deus ia ser o Deus de Abraão, de sua descendência. O que é que nós hoje temos a ver com isso? Capítulo 4, do verso 1 ao 3. Vamos ler juntos, pessoal? Que irmãos, podemos fazer melhor, não podemos? Parece que tem uns na frente, outros ficaram esperando alguns, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Que só até o 3. Agora, mais na frente, o verso 9 ao 13. Até o 3, vamos lá? 3. Vem. Amém, né? Qual a relação nossa com a aliança que Deus fez lá a Abraão no Antigo Testamento? Que Abraão creu na promessa, teve o sinal da justiça da fé porque ele creu. No Antigo Testamento a marca dessa aliança era a circuncisão. E o que é que nós hoje temos de ligação com Abraão? Nós somos o que dele? Está bem na ponta aí da língua, não está? Nós somos descendentes. Lembra da promessa? Serei o teu Deus e da tua descendência. E da tua posteridade. Mas não é a descendência da carne. Quem fez aquela cirurgia do sangue. É a descendência da fé. Nós somos descendentes de Abraão, que é o nosso pai na fé. Todos aqueles que andam nas mesmas pisadas de Abraão, as mesmas pisadas da fé, é descendente de Abraão. É por isso que nós cremos na doutrina da aliança. É o único povo. No Antigo Testamento, a nação de Israel, a nação física, territorial, judia, era detentora da promessa. Quando você vai para o Novo Testamento, quem é que detém essa promessa? Quem é? A igreja. Porque nós somos descendentes espirituais dessa promessa. Então há uma continuidade espiritual, é um só povo, é uma só aliança.
Se as crianças eram marcadas no Antigo Testamento, com 8 dias, mesmo sem exercer a fé, nós entendemos, por ser uma única aliança, um único povo. Quando Jesus veio e cumpriu a lei, ele aboliu os rituais de sangue. A Páscoa, que era o cordeiro imolado, representando ali o cordeiro que representa a remissão de pecados, que tira todo o pecado do mundo, passa a ser a ceia que nós celebramos hoje. Aliás, hoje tem ceia, né? Hoje tem a Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Hoje nós celebramos a Páscoa ainda. Só que é por meio da ceia do Senhor. Hoje, no pacto da graça, não é mais com ritual de sangue, de imolar o cordeiro. Jesus já pagou o preço. O único e suficiente cordeiro pascual já pagou, não precisa mais derramar sangue. E isso, em memória, nós realizamos aqui todo primeiro domingo de cada mês. E a circuncisão, nós entendemos que ela é a continuação por meio do batismo. No Antigo Testamento nós marcamos, a criança era marcada por meio da circuncisão, para ela ser incluída na comunidade do pacto. No Novo Testamento nós entendemos que nossas crianças continuam sendo marcadas agora pelo batismo, para elas serem incluídas na comunidade do pacto, incluídas no corpo da igreja. Alguém pode perguntar, presbítero, mas o batismo então salva? Quer dizer que ela está salva? Não. Nós não acreditamos que o batismo salva. Nós não acreditamos na regeneração batismal. O que é isso? Regeneração batismal. São aquelas denominações que colocam o batismo como uma condição para a salvação. Se você não for batizado, você não é salvo. O adulto crê. A criança ela é incluída pela fé do adulto. O adulto assume um compromisso aqui quando ele vem trazer o filho dele, com o filho dele incluído nessa aliança, que nós acreditamos que é uma única aliança, um único povo, e a criança continua sendo marcada pelo batismo, e o adulto, nós não vamos fazer o batismo aqui para pais incrédulos, vamos? Porque os pais não vão acreditar. Pelo menos um for crente, traz o filho. Você vai perguntar para o pai, você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador? Você promete educar seu filho, lendo a palavra de Deus, orando com ele? Quando o Tiago trouxe o Theo, nós não perguntamos para o Theo, Theo, você promete ler a Bíblia todo dia, orar todo dia? Nós perguntamos aos pais. E os pais vão ter esse compromisso de caminhar com seus filhos, conduzi-los, para quando ele atingir a idade ele professar Cristo. Porque ele precisa de Cristo para ser salvo. Essa é a doutrina da aliança que nós cremos e nós praticamos. Se você tiver dificuldade de entender que a aliança do Antigo Testamento é uma aliança mais ampliada com a entrada dos gentios, o Novo Testamento abrangeu. Antes era a nação de Israel, hoje é a igreja. É uma continuidade de forma mais ampla. Se você não estabelecer essa continuidade e separar, você não vai entender a doutrina da aliança. Mas se você entender que é uma única aliança, um único povo, e que a Páscoa foi substituída pela ceia, e que a circuncisão que a gente marcava as crianças na época, mesmo elas não exercendo a fé, mas eram marcadas, e agora nós estamos marcando elas pelo batismo, simbolizando não que ela já está salva, mas que ela está sendo incluída na comunidade do pacto, na igreja, e que os pais assumem o compromisso para caminhar com ela, orar com ela, ler a Bíblia com ela, orientando ela para que ela chegue na idade da razão e professe aqui, perante a igreja, Deus e a igreja, Jesus Cristo é o seu Senhor. Se você entender dessa forma, você vai compreender o porquê que nós realizamos o batismo infantil. Não vai dar tempo.
Vamos ver aqui alguns versículos. Olha, tem 25 referências aqui. Meus irmãos, vamos lá. Então, pontos que nós devemos levar em consideração. Nós somos aliancistas. Eu quero perguntar assim, você é aliancista? Se você entender a doutrina da aliança, sou. Por que vocês praticam o batismo infantil? Você vai explicar. Com base na palavra de Deus. Não é um achismo, não é uma invenção da igreja presbiteriana. Tem base bíblica. Vamos lá? A nação de Israel deixa de ser a detentora da promessa e a igreja assume isso. Mateus 21, 33 a 46. Vamos lá? Rapidão. Que tem que ser uns 3 domingos. Mateus 21. Vocês estão anotando aí as referências bíblicas? Vai estudar em casa? Mateus 21, ele reflete bem essa questão de que Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Não geraram frutos. Então, no Novo Testamento, debaixo do pacto da graça, a igreja tem essa responsabilidade de ir aos confins da terra, aos limites da terra, pregar o evangelho. E isso vai estar bem nítido aqui nessa referência. Mateus 21, 33, 46. Cadê? A parábola dos lavradores maus. Meus irmãos, eu não vou evitar ler, porque por causa do tempo. Mas o que é que diz o texto? O texto fala que, vamos parafrasear, dar um exemplo bem, de um fazendeiro que tem uma terra, e aí ele resolve arrendar essa terra. Não, eu vou viajar e vou arrendar essa terra, e alguns trabalhadores arrendam a terra. E aí ele fala, Napoleão, olha, daqui 1 ano eu vou mandar alguns cobradores pegar a minha parte do que vocês produziram. Combinado? Aí os trabalhadores, combinado. Aí depois de 1 ano, o fazendeiro manda lá o primeiro cobrador. Aí chega lá, vim receber a parte aqui do meu senhor, conforme acordado anteriormente. Aí os trabalhadores falam assim, rapaz, vamos pagar não. Negócio aí. Vamos fazer o seguinte, vamos matar esse cobrador e vão e matam o cobrador. O dono da fazenda sabe. Depois de um certo tempo ele manda mais um cobrador. Rapaz, vai lá, tenta de novo. Quero receber minha parte do combinado. Chega lá, os trabalhadores fazem o quê? Mata o segundo cobrador. Não, vamos pagar não, moço. Vamos matar esse cara aí. Aí o fazendeiro fica assim, rapaz, como é que eu vou fazer? Já mandei 2 cobradores, eles não querem me pagar, a terra é minha, estão usando do que é meu. Ah, já sei. Vou enviar o meu filho. Eu enviando o meu filho, eles vão me obedecer, não vão? Vão ficar assim, temerosos em querer fazer algum mal. Aí o filho do fazendeiro chega lá para cobrar, pegar a parte do pai dele. O que é que acontece? Os trabalhadores, rapaz, agora é o filho. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos matar o filho, e aí a gente já pega a posse do terreno. Quem é do direito aí é uso capião, né? Já faz logo um uso capião aqui,
Quem não vai ter herdeiro, a gente assume aqui. O que é que faz aí o texto? Bem no finalzinho. A partir do verso 43 de Mateus 21. O que é que Deus faz? Falando para o povo judeu, para a nação de Israel. O que é que ele vai fazer? Portanto, vos digo que o reino de Deus vai ser o quê? Vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos. Ah, rapaz. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era com quem? Com eles, né? Que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. A fazenda é o reino de Deus. Deus escolheu a nação de Israel, apresentou o reino. Vocês são detentores da promessa. Quem é o dono da fazenda? Deus. Quem são os trabalhadores que arrendaram a fazenda? Hã? Povo de Israel, a nação de Israel, os judeus. Quem eram os cobradores? Os profetas. Deus fala para a nação de Israel: rapaz, o tanto que profeta que eu enviei, anunciando a palavra, exortando vocês, admoestando, falando para vocês se arrependerem, para vocês produzirem bons frutos. E o que é que vocês fizeram? Mataram os profetas. E não ficou só por aí. Eu mandei o meu filho. E vocês o rejeitaram? Tá bom. Vou passar para a igreja agora, ser a detentora da promessa. Mateus 28, Marcos 16, 15, 16. Ide por todo o mundo e o evangelho a toda criatura. Sai de Jerusalém, vamos para Samaria, Judeia e aos confins da igreja. Nós. A descendência espiritual de Abraão. Doutrina da aliança. Gálatas 3, vou anotando aí. Gálatas 3, 6, 9. Mais um texto que corrobora que nós somos descendentes espirituais da promessa feita a Abraão. 6 a 9. Irmãos, vamos ler bonito? A igreja, bonito? Vamos lá? É o caso... Hoje nós somos descendentes de Abraão pela fé. Mais na frente aí o verso 28 e 29, do mesmo capítulo. Dessarte, não. Bora? Não. Pode haver. Cadê a igreja, gente? Eu não sei a Bíblia, não. Vamos lá, verso 28. No 3. Dessarte.
Se sois de Cristo, também sois descendente e herdeiros segundo. É a mesma aliança ou não é? É o mesmo povo ou não é? Agora no contexto espiritual. Não nação, não etnia. É o povo espiritual. A mesma aliança. Mais na frente, capítulo 6. Quem não estudou a Bíblia esta semana vai estudar hoje. Gálatas 6, do verso 15 e 6. Gálatas 6, mais na frente aí, verso 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, o que é que acontece? Sabe quem é o Israel de Deus aqui? Quem é? A igreja. Ele está fazendo referência à igreja. Somos uma única comunidade espiritual, um único povo, uma única aliança, e somos descendentes das promessas que Deus fez a Abraão. O Deus de Abraão, Deus de toda a sua descendência, de toda a sua posteridade. E quando a gente fala em descendência, a gente fala em quê? Está incluindo quem? Os filhos. Ou vocês não incluem os filhos? Não faz sentido você trazer seu filho para a igreja, participar aqui cantando, lendo a Bíblia com ele, na salinha das crianças, no culto infantil, se você não trata ele como alguém que está incluso na comunidade do pacto. Você está tratando ele como um incrédulo. Dá tempo ainda. Colossenses, só no finalzinho, minha irmã, porque estou correndo. Colossenses 2, do 8 ao 12. Só para... Colossenses 2. Nossa, eu estou em Efésios, espera aí, gente. Vocês estão anotando aí os versículos? Colossenses 2, do 8 ao 12. Fala assim: cuidado que ninguém vos venha a enveredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes o quê? Não por intermédio de mãos, ou seja, não é preciso mais ritual de sangue. O que vale é a circuncisão do coração, o coração que é consagrado a Deus. Mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele aonde? No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo estabelece essa relação entre a circuncisão e o batismo. A circuncisão, a transformação do coração pela justiça da fé. A justificação pela fé. E a simbologia do batismo, debaixo do pacto da graça. Estou terminando, irmãos. Nossa, ainda tem... Mas vai dar certo, peraí. Vamos lá para 1 Pedro, terminando, tá? Irmão, vocês estão entendendo? Oh, o Espírito Santo tem a misericórdia de nós, viu?
1 Pedro 2, do 9 ao 10. Fala assim. Vocês acharam já? Amém? Vai dar certo. Fala assim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Sabe de onde o apóstolo Pedro tira esses adjetivos? Do Antigo Testamento. Eram nomes, adjetivos usados para a nação de Israel, que agora, debaixo do pacto da graça, Pedro utiliza esses mesmos adjetivos que eram usados antes na nação de Israel e aplica aonde? Para a igreja. Olha aí Êxodo, vamos lá para Êxodo. Êxodo. Um dia eu assisti uma pregação, um cara falando ex-odo. Êxodo ou ex-odo. Êxodo, capítulo 19. Olha de onde Pedro faz referência àqueles adjetivos: nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Êxodo 19, versos 5 e 6. São os mesmos adjetivos usados para a nação de Israel. Fala assim, Êxodo 19, versos 5 e 6. Deus falando com Moisés lá no Monte Sinai. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vai acontecer o quê? Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino e nação. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Hoje nós, enquanto igreja, debaixo do pacto da graça, nós somos nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Amém? Irmãos, era isso que eu tinha para falar da forma mais didática possível sobre a doutrina da aliança, esclarecendo para muitos irmãos, até que são membros da igreja, que já ouviu falar da doutrina da aliança, mas não entendeu a doutrina da aliança, até por uma questão de ensinar para os seus filhos. Eu espero que você, em casa, aprofunde mais seus estudos, leia mais essas referências bíblicas. Quiser pegar comigo depois todo o estudo que eu fiz. Napoleão apareceu lá em casa, o Flaviano, para deixar as coisas lá. Ele viu como é que é a minha bagagem lá. Vocês peguem comigo, tá? Perguntas. João Edson, coloca bem, meu irmão, por gentileza. Não vai dar tempo, mas eu vou só ler para vocês quais são as indagações mais frequentes que eu entendo sobre sobre a doutrina do pedobatismo. Não vai dar de comentar todas. Por que comparar o batismo com a circuncisão, se no Novo Testamento fala de uma nova aliança? É o que eu falei. Se nós pegarmos os nossos irmãos batistas, Assembleia de Deus e outras denominações, eles acreditam até na mesma aliança, mas povos distintos, diferentes. O que ficou na nação de Israel ficou lá. Agora, no Novo Horizonte, no Novo Testamento, é uma nova realidade. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que é uma única aliança
e nós estudamos isso aqui por meio de referências bíblicas, que nós somos descendentes de Abraão, descendentes espirituais, descendentes da promessa espiritual, o único povo em que a Páscoa passa a ser a ceia e a circuncisão, que as crianças eram marcadas lá, nós continuamos marcando nossas crianças aqui por meio do batismo. É uma continuidade espiritual, um único povo, uma única aliança. Está ouvindo, Pedro? Depois a gente aprofunda mais. Eu acho que a que mais dá polêmica é essa segunda questão, não é? O que vocês acham? Eu tenho certeza que todo mundo está pensando numa referência bíblica bem aqui. Por que batizar as crianças? Olha aí, Pedro. Por que batizar as crianças se o batismo é para quem? Aí tem uma referência que é usada demais. Sabe qual é? Alguém vai falar bem aí? Veio na mente de vocês, eu tenho certeza. Lá no Evangelho de... Abra aí sua Bíblia. Essa aqui não vou dispensar, não. Superintendente, me perdoe, vou só um minutinho, tá? Marcos 16, eu tenho certeza que você lembrou desse texto. São 10 perguntas, tá, pessoal? Ali só tem 6. Ah, é verdade, é verdade. Marcos 16, verso 15 e 16. (16, 15, 16). Então é assim. E disse-lhe, vamos ler todo junto? Bora? No 3. E disse-lhes, vamos? E pregai o evangelho a toda. Quem crê será salvo. Quem, porém, não crê será... É uma das referências, e a gente respeita, né? Tem outras doutrinas, nós respeitamos. Eu não estou aqui para confrontar e, sabe, criar aquele clima de guerra, não. Eu estou apenas querendo expor o nosso posicionamento, tá bom? É esse o objetivo. Então fala aqui o seguinte. A pergunta lá, por que tem que batizar a criança se o batismo era para quem crê? Se nós usarmos essa referência bíblica para criança, a gente vai ter, pelo menos assim, no nosso posicionamento, nós vamos ter alguma dificuldade, Napoleão. Sabe por quê? O verso 15 fala assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está certo mesmo, né? A função da igreja não é essa? Ir e pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Faz referência à grande comissão, depois que Jesus morre, ressuscita, ascende aos céus, ele deixa isso aos seus discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do... Até aí está tudo bem. Só que o contexto aqui, aí depois de Pentecostes, né, acontece o episódio de Pentecostes, e toda a igreja o evangelho começa a ser anunciado em vários idiomas. E a partir daquele momento inicia a missão da igreja. Aqui nós estamos num contexto de missões. Entenderam? Quando
Jesus ascende e deixa essa missão, estabelece a grande comissão. Ó, vocês vão aí, ó, nos 4 cantos da terra pregar o evangelho. É claro que você vai pregar o evangelho para quem conhece ou para quem não conhece. Para os gentios que ainda não tinham ouvido falar da palavra de Deus. A partir do momento que eles ouvissem o evangelho e crescem, o que é que ia acontecer em seguida? Primeira observação. O contexto aqui é um contexto de evangelização. É um contexto missionário. Os primeiros convertidos, logicamente, os judeus. Os judeus iam agora pregar para os gentios o evangelho. O judeu já era convertido. Ele ia pregar agora para quem não era convertido. Logicamente, ele ia ouvir a palavra e à medida que ele fosse crendo, ele ia ser batizado. Primeira observação é essa, o contexto aqui é missionário. É para os de fora, o não convertido. Se nós aplicarmos essa referência aqui também para as crianças, você vai ter que assumir isso aqui agora. Lê aí. Verso 16. Quem crê e for batizado será? Quem não crê? Você vai ter que admitir que a criança não tem condições de crer, e se ela chegar a falecer, ela vai estar condenada. Simples assim. Ou aplica o contexto todo, e se eu pegar só a partezinha que corrobora para a minha teologia ou para a minha doutrina, fica fácil. Esse texto ele faz referência à evangelização missionária. À medida que for ouvindo o evangelho, o gentio for crendo, ele vai ser batizado. Aquele adulto que está recebendo o evangelho, que ainda não é crente, se ele não crer, ele está condenado. Se eu incluir as crianças aqui, criança não crê. Quer dizer que se ela falecer, está no inferno já, está condenado. Você vai ter que admitir isso. 3. A última, tá? Por que batizar crianças se não há nenhum mandamento no Novo? É outra pergunta frequente também, né? Presbiteriano, por que vocês gostam de batizar as crianças? Não vi nenhum mandamento lá no Novo Testamento. Aí a mesma pergunta que vai, ela volta. Ela corta dos dois lados. Aí eu pergunto, tem algum mandamento lá também no Novo Testamento? Batizando filho de crente com 14, 15, 18 anos? O mesmo argumento que vai, ele volta. Tem lá, levai, ou tem algum episódio de alguma criança lá, filho de crente. Batizado com 14 anos, 18 anos. Eu acho que o silêncio corrobora mais para o nosso lado do que para o lado de quem pensa diferente. Porque se a criança já era algo habitual ser marcada no Antigo Testamento, quando passa para o Novo, não tem nada que revogue essa prática de marcar as crianças. Tinha que ter. Lá no Concílio Apostólico em Jerusalém, os discípulos deviam ter falado lá, né? Olha, nós estamos no contexto aqui da graça. Vamos deixar esse negócio de circuncisão, de marcar a criança de mão. Vamos deixar a criança fora da comunidade do pacto. Não vamos marcar mais as nossas crianças. Onde é que tem isso lá no Novo Testamento? Me mostra aí. É o mesmo argumento que vai, ele volta. Querem mais um? Ou encerra aqui? Vamos encerrar, pessoal. E aí, se vocês quiserem saber mais, vocês vão lá para a classe catecúmeno, tá? Meus irmãos, brincadeiras à parte.
A gente tenta deixar esse clima assim amigável, tranquilo. O objetivo é esse mesmo, não é causar discórdia, não é guerrear doutrina com doutrina, apontar o dedo lá e tal, você pensa diferente, você vai para o inferno e tal. Só tem salvação na presbiteriana, fora da presbiteriana não tem salvação. Não, não é isso. Não é esse o objetivo. Meu objetivo hoje aqui é apresentar aos irmãos que ainda não conhecem, ou que já ouviu falar da doutrina da aliança, mas não entenderam. Talvez até saíram com mais dúvida ainda. Mas aí cabe você buscar a orientação do Espírito Santo, ler a palavra, meditar na palavra. Quiser perguntar alguma coisa para mim, pergunte. Se eu não souber, a gente recorre ao pastor Onildo, que é bem mais preparado, biblicamente, teologicamente. Mas o intuito é passar a visão da nossa igreja. A doutrina da aliança não é um achismo, ela tem embasamento bíblico. E todas essas questões que perguntam, que eu selecionei aqui, 10, mas tem mais, se chegar em você, você vai saber fazer uma defesa razoável, né? Do que você entende pelo batismo infantil ou P do batismo. Ah, isso aqui é importante, para encerrar. Alguns confundem o nosso batismo com o batismo católico. O católico não batiza criança? Sim ou não? Qual é a diferença do nosso? Se alguém perguntasse para você, Leandro, rapaz, vocês lá na presbiteriana, vocês batizam criança, é o mesmo batismo católico, não é? Sim ou não? Não é. De forma bem breve. O batismo infantil no catolicismo, eles creem, defendem a regeneração batismal. E o batismo ele é capaz de regenerar a criança. Tanto que eles tinham uma doutrina, não sei se ainda persiste, eu não vou afirmar para não ser injusto, a doutrina do limbo infantus. O que é essa doutrina? Como o batismo ele regenera e é uma condição para a salvação, na visão deles, a criança que não era batizada, e se chegasse a falecer, ela ia para esse lugar, nem na presença de Deus e nem no sofrimento. Era um local intermediário, limbo infantus. Eu não sei se ainda eles defendem isso. Existe? Isso. Porque eles creem que o batismo, você realiza o batismo da criança, e esse batismo ele é capaz de regenerar e remover a culpa de quem? Nosso pecado original, qual é? Adão. Como a criança não é um agente que pratica ainda, mas eles acreditam que batizando a criança já removeu aquela culpa do pecado original lá em Adão. E se a criança chegar a falecer, ela vai para esse lugar do limbo infantus. Beleza. Lá, o batismo infantil é um ato de salvação, é uma condição para a salvação. Lá ele regenera. E aqui? Qual é a diferença? Aqui nós entendemos que o batismo ele não salva, ele não é um ato de salvação, ele não regenera. Quando nós batizamos as nossas crianças, é uma marca dela em sendo inclusa na igreja de Cristo. Quem salva é a fé em Cristo. Essa criança ela vai ter que crescer, e quando ela atingir a idade da razão, ela precisa confessar quem? Cristo. Tá? Então, essa é a diferença. Muita gente confunde o batismo praticado aqui com o batismo do catolicismo. Meus irmãos, desculpa aí passar do horário, mas agradeço a oportunidade. E costumo falar, uma boa xícara de café e falar sobre teologia não faz mal a ninguém, né? Tá.
Tá bom. Tá bom, vamos organizar. Deixa eu só ler o restante das perguntas, só para atiçar a curiosidade. Batismo infantil é uma prática do catolicismo. Por que batizar a criança, sendo que deveria deixá-la crescer e decidir? Pode passar. E se a criança batizada na infância vier a apostatar da fé mais tarde? Não se pode atribuir a fé dos pais aos filhos. Pontos de descontinuidade do Antigo e do Novo Testamento. Não há no Novo Testamento nenhuma afirmação dos apóstolos de que a circuncisão substituiria o batismo. Por que a IPB pratica o P do batismo com a base bíblica? Já falei, a doutrina da aliança. E depois eu vou tentar fazer o vídeo, tá? Meus irmãos, vamos orar para a gente encerrar esse momento. Eu agradeço a oportunidade. Igual eu falei, o objetivo aqui é demonstrar a visão nossa enquanto reformado, enquanto presbiteriano, no que diz respeito ao batismo infantil, por que nós batizamos as nossas crianças.